13 horas e 24 minutos, um pouquinho atrasados, mas estamos aqui, tanto no rádio, quanto no Face, quanto na internet, para apresentar os 60 minutos. Produção, apresentação de Ernesto Albuquerque, trazendo as informações do dia para vocês. Dia chuvoso, dia gostoso, tá até rimando. Uma boa tarde a todos e vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Estaremos falando das notícias de Brasília através da EBC e também através da agência Rádio Web. As notícias aqui da cidade em destaque aqui nos 60 minutos e a previsão do clima que finalmente choveu depois de quase 70 dias com um intervalo de apenas uma madrugada. Voltamos a ter a chamada precipitação pluviométrica. Que beleza, né? Tá todo mundo mais contente, mais feliz, porque choveu. Não vamos reclamar da chuva não, hein, pessoal? Deixa chover, como diria o Guilherme Arantes, viu, Titonelli? E vamos então aos nossos apoiadores culturais. Eu já volto com o resumo das notícias para vocês. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 26 minutos, um abraço para Maria José Albino, boa tarde, está dizendo boa tarde a gente está retribuindo aí, o Kleber Antonello também, o Paulo de Matos Comove, que honra, hein, Paulo, escutando a gente aí em Araçoiaba da Serra e acompanhando as imagens pelo Face, o Jefferson dos Santos também acessando a nossa página, a Fátima Machado, e tem mais gente que aos pouquinhos estarão chegando aí. Nós hoje um pouquinho atrasados, mas ainda com o mesmo pique, mostrando as notícias da cidade e um resuminho do que aconteceu da animada sessão de Câmara ontem à noite, que terminou por volta de meia-noite. São exatamente 13 horas e 26 minutos, temperatura de momento 15 graus aqui na Estância Turística de Avaré. O Kleber Antonello dizendo que está na Zona Sul de São Paulo. É isso aí, Kleber, um abraço. Ele que foi assessor de parlamentar lá na Câmara, assessor do Tucão, né? O Kleber, que está agora em São Paulo. Hoje a mínima será de 9 graus, hein, pessoal? Nota aí, 9 graus, de manhã estava bem frio, e 20 graus de máxima. Possibilidade de chuva hoje de 13 milímetros. Vai chover bem, portanto, no dia de hoje. Umidade relativa do ar, máxima 84%, mínima 46%. O vento soprando a 14 km horários, 6h41 nascer do sol e 18 horas o pôr do sol. Nós teremos aí, portanto, sol com muitas nuvens durante o dia, período nublado e com chuva a qualquer hora. Deixa eu mandar um abraço para quem aniversaria hoje. Temos aqui os amigos do Face e os amigos e amigas aqui da rede da nossa Rádio Cidadania. A Cristina Vani aniversaria hoje, que é a esposa do João Vasconcelos, né? Grande psiquiatra aqui da cidade, e ela psicóloga, e foi colaboradora da rádio durante um bom tempo, e faz aniversário no mesmo dia que uma velha amiga nossa, Sônia Tavares, a Soninha, a enfermeira Soninha, que todo mundo conhece, né? Trabalhou muito tempo na pediatria. Um abraço para a Soninha, que está completando aniversário hoje. A Aline Oliveira, também o Nocaja, aniversaria hoje. Também a Midori Hirata aniversaria também. E a Midori também trabalhou com a gente lá no berçário. É isso aí, Midori Hirata ou Yamatsuka, tem dois perfis aqui. Luciana Santos, Andréa Rosseto, Rosana Trevisan, a Yolanda Gomes, também Gustavo Pompiani, Maria Angélica Fernandes Martos e Edson Gabriel da Silva, são todos os amigos que estão aí aniversariando hoje. Amanda Ferreira acabou de entrar na nossa página, obrigado aí pela audiência e pela
clicagem na nossa página. Bonito isso, né? Clicagem. Deixa eu dar uma olhadinha nas últimas postagens que nós fizemos aqui na nossa página do Face e compartilhando sempre com o Twitter, em alguns casos com o YouTube, como é o caso das imagens aqui do Estúdio da Cidadania. A gente manda também para o blog da Cidadania e também para o YouTube. Paulo Cristiano, também entrando na nossa página, a gente agradece aí a todos os amigos, assim como também a Cida Amore e Dito Moisés. Está aí, ó, o pessoal todo chegando junto aqui na nossa página da Cidadania. Prestação de serviços, nós temos aqui o Bom Samaritano, informando que tem curso do Senac até dia 18, hein, pessoal? A inscrição para quem tem a partir de 15 anos, melhor dizendo, com ensino médio incompleto. É um curso testete administrativo e as inscrições são feitas na Rua Bahia 426, onde era o albergue noturno. Muita gente se lembra disso, pertinho ali do lago, ao lado, aliás, do supermercado São Roque. Vagas limitadas aí, um belo curso outorgado e realizado e certificado pelo Senac. Roseli Vairolete Rogado também, um abraço, obrigado aí por acessar a nossa página. E nós postamos hoje de manhã, eu, o vereador Barreto, o vereador Ernesto, nós postamos o resumo da sessão de Câmara, que já está nas nossas páginas aí na internet. E ontem, além da Palavra Livre, nós transmitimos ao vivo aí pelo Face, falando de vários temas, nós também inovamos ontem, viu, Tutonelli? Colocamos também ao vivo debate dos requerimentos, dos nossos requerimentos, naturalmente, também tudo postadinho ao vivo aí, para que as pessoas possam, de maneira online, né? Na verdade, online, acompanhar as informações lá da Câmara Municipal, uma sessão que foi bastante animada e que eu vou dar uma resumida breve aí, para que vocês acompanhem o que de mais importante aconteceu lá na Câmara. Abraço para Marisa Pires Novaes Dica, viu, né, Marisa? Marisa sempre acessando nossa página, a Rose e o João Melo também. E lembrando que hoje à noite, falei de Marisa, lembrei do Rafael Valim, o professor Rafael Valim, que é professor de Direito Administrativo da PUC, estará dando uma palestra hoje na Semana Jurídica da Eduvale. Está lá na Câmara, hein, pessoal? Quem quer ouvir aí um professor de Direito, um advogado bastante lúcido e bem antenado com o momento político atual, inclusive, está aí uma dica boa, 7h30 da noite, lá na Câmara, o professor Rafael Valim, dando a sua palestra para os alunos e para todo mundo que quiser assistir lá na Câmara Municipal, a Semana Jurídica da Eduvale. Pouco divulgada, por sinal. Não, você viu muita divulgação da semana, ou Tutonelli? Eu não ouvi, até mesmo lá na Câmara praticamente não foi falado. Então, há uma assistência garantida, que são os alunos da Eduvale, mas muito mais pessoas gostariam certamente de ouvir aí o professor Valim, né? Rafael Valim. Então, estaremos lá se tudo correr bem. Regiane de Branco também acessando a nossa página. Não posso esquecer dos nossos apoiadores, né? NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 997611501. O Nelson está sempre à sua disposição. Também obrigado ao Maciel Olive Tree, deve ser esse o nome, né? O de Ressonância Magnética é conosco também, o Dr. Ronaldo, que estava na Câmara ontem, o Mato Grosso, número 800, 3732-3264, telefone das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. E também o Miranda também estava na Câmara ontem, viu? Miranda Ataques, 997-299608, que quiser agendar com antecedência a sua viagem para qualquer parte do Brasil, esse é o telefone, 997-299608, serve também, ou dá para fazer também essa reserva pelo WhatsApp. O WhatsApp está em todo canto agora, é uma grande invenção, viu? Será que vai ganhar o Nobel das grandes invenções, doutor Nelly? O WhatsApp hoje ele incorporou na vida das pessoas de uma maneira assim impressionante. Vamos então dar uma olhadinha em alguns temas que foram debatidos lá na Câmara ontem pelos 13 vereadores. Obrigado a Pegóis também, que acessou a nossa página aí. Eu até agradeci o vereador de Piraju, o Érico José Tavares, que ele foi até a Câmara dias atrás
e pegou aí uma cópia do projeto que nós fizemos, que foi aprovado por unanimidade lá na Câmara, de obrigatoriedade das casas noturnas e boates colocarem detectores de metais, câmeras de filmagem, detectores de metais, para evitar esses acidentes que aconteceram ultimamente. Foi aprovado, agora precisa o prefeito sancionar. A gente espera que o prefeito sancione. A gente observa que vários projetos aprovados por vereadores, os da oposição, até teve uma situação que tiveram os seus projetos vetados pelo governo, pelo prefeito. Então nós esperamos que este seja aprovado, sancionado, aprovado já foi, sancionado pelo senhor prefeito municipal de Avaré, tá ok? Fizemos, atendendo um pedido aí de professora da rede pública, a sugestão de incorporar ao Estatuto do Funcionalismo Municipal a questão da doação de sangue, o dia que a pessoa doa sangue, para considerar dia efetivo de trabalho. Hoje tem apenas a previsão de um dia por ano, um dia de doação por ano. Eu estava até estudando esse assunto e dando uma olhadinha. Os hemocentros sugerem que homens podem doar até 4 vezes ao ano e mulheres 3 vezes ao ano. Então eu sugeri, numa decisão salomônica, um pouco, meio nem para lá nem para cá, né, duas doações no ano para servidor público que queira fazer doação, e nesse dia terá o dia considerado como dia efetivamente trabalhado. Só que tem intervalo de 6 meses entre uma doação e outra, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, por exemplo, né? Então, é uma sugestão que nós fizemos à lei e, naturalmente, precisa o prefeito entender que assim deve fazer, né? A gente espera que sim, né? Com relação ao Bolsa Família, a gente tem lido na grande imprensa que o Bolsa Família, através do governo Temer, tem sido reduzido drasticamente. Cerca de 1,5 milhão de benefícios, só em mês passado foram 500 mil benefícios a menos. E nós fizemos um requerimento solicitando explicações e dados numéricos da Secretaria da Assistência Social para que nos informe qual o impacto dessa perda de benefícios para as pessoas pobres da cidade. Vamos ver se esses documentos, esses números chegam em breve. Assim como também sugerimos aí uma audiência da Frente Parlamentar pela duplicação da SP 255 para ser realizada aqui em Avaré, para que todos os municípios servidos pela SP 255 possam mandar representantes e haver uma ampla discussão com o DR, com a Artesp, e até mesmo com a CCSP Vias, que aqui no trecho de Avaré está sendo responsável pela duplicação. Então, alguns podem perguntar, por que esse aqui já está sendo duplicado? Acontece que a SP 255 começa em Itaporanga e vai até Franca. E tem muitos trechos sensíveis, como o trecho de Itaporanga, o trecho de Itaquarituba, o trecho entre Igaraçu, Barra Bonita e Jaú, que são extremamente complicados, com muitas mortes nesses trechos. Então, há toda uma pressão mesmo para que o governo do Estado faça ampliação, e isso está caminhando, só que através de licitações, no caso aí desses outros trechos, para que uma determinada empresa faça e depois instale praça de pedágio, exemplo do modelo que foi feito aqui em Avaré. Elan Castro também acessou a nossa página, obrigado aí pelo acesso. Assuntos também que nós falamos ontem, outros vereadores falaram também, a questão da contribuição voluntária para a cultura. A resposta dada pela Prefeitura é que estão estudando como farão essa cobrança, que vai ter um custo. Dessa maneira, o Itamar enviou a resposta dizendo que, em tempo oportuno, assim que resolver todas as pendências, isso será entregue para cada munícipe, exatamente isso, né? Que haja a contribuição voluntária aí, da cultura, que é uma lei já que foi deixada pelo governo anterior de Poio Novaes. Mas o problema está na logística da cobrança, segundo foi informado, porque perderam o prazo através junto com o IPTU. E dessa maneira, isso ficou aí para trás e precisa agora resolver essa pendência. Obrigado a Silvia Beltrame, a Má Pires, o Antônio e também a Luciana Santos, que acessaram a nossa página. E vamos direto a Brasília. Meta fiscal é motivo de divergências entre membros do governo Temer. Vamos lá.
O governo federal adiou novamente a apresentação da nova meta fiscal. O rombo nas contas da União será maior que o previsto inicialmente. Especialistas ponderam que o déficit deve chegar próximo aos 159 bilhões de reais, 20 bi a mais que o projetado inicialmente. Nesta segunda-feira, a equipe econômica e política do governo fizeram uma nova reunião com o presidente Michel Temer, mas não chegaram ao número exato e aos locais onde o orçamento sofrerá mais cortes. Um verdadeiro quebra-cabeça e desavença entre economistas e políticos do governo. O fato é que propor aumento de imposto neste momento é algo rechaçado, especialmente pelo Congresso, que passará pelo crivo eleitoral no ano que vem. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que imposto não passa e criticou a demora do governo em apresentar os números. Eu não vou decidir pelo governo e vou continuar criticando. Não é a responsabilidade do Poder Legislativo decidir o encaminhamento de uma proposta de mudança de meta. Faça e apresente os motivos da mudança da meta. O líder do PSOL, Ivan Valente, teme que áreas como educação, saúde e segurança tenham novos cortes. Para ele, o governo sofre para administrar as finanças justamente porque não tem coragem de taxar os mais ricos. Porque ele não muda a política econômica. Por que não se manda uma proposta de reforma tributária? Taxação de grandes fortunas, de grandes heranças, imposto progressivo. Já o vice-líder do governo, Beto Mansur, do PRB, reconhece que o Palácio não deve mexer com o aumento de impostos, mas sinalizar para novas economias. Você tem que dar o componente da onde que vai se tirar na carne exatamente a economia que vai ser feita. A expectativa é que a nova meta fiscal seja conhecida com um detalhamento de outros cortes nesta terça-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h41, conosco NT Chaveiros e também a Miranda Táxi, a UDI Ressonância Magnética. Obrigado, Heloísa, e ao José Rui Bergamo, acessando a nossa página aí. E também outros amigos, como a Bárbara Minatel, também o Antônio Campos, o Nicolau Rodrigo, além da Maria José Albino, a Cida Mori, o Dito Moisés, o Kleber Antonello, também o Paulo de Bastos Kromov, a Marisa Dickler, enfim, são os amigos que acessaram a nossa página aí, entre outros, né? Tem também a Luciana Santos, né? A Amanda, o Jefferson dos Santos e assim por diante. São os amigos todos que estão acessando a nossa página aí, a Silvia Beltrame. Aliás, falando de Silvia Beltrame, né, Silvia? Nós estivemos lá assistindo ao show da Isabela Moraes e o Thiago K. Foi sábado, realmente muito legal, na Casa do Músico. Por falar nisso, música boa brasileira, às quartas-feiras, 5 horas da tarde, aqui na Cidadania FM. A programação está sendo renovada, tem mais gente aí que vai estrear na faixa das 5, que é o horário que a gente está destinando a essas novas atrações. E ontem na Câmara também, comentado foi a respeito do centro cirúrgico para a castração de pequenos animais. Nós conversamos com o secretário Ronaldo no meio da semana passada e ele nos disse que havendo uma adequação de uma casa onde era um centro de saúde lá na rua Semi Jubran, no Jardim Paraíso. E dessa maneira, em breve teremos as consultas gratuitas para atendimento de pequenos animais e também, mais um pouquinho adiante, a possibilidade de cirurgias para a castração de pequenos animais, como era feito antes. Só que há um empecilho, que há a necessidade de fazer licitação, R$45 mil, em torno disso serão gastos para comprar os aparelhos exigidos pelo CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária,
e dessa maneira aí sim estará apto o local para se fazer essas cirurgias gratuitas de pessoas que têm aí animais em casa e gostam de animais, né? Que aliás tem muita gente que atua nessa área. Ontem, inclusive, algumas pessoas estiveram lá na Câmara com cartazes e tudo mais, conversaram aí com Alessandro Rios, ele até marcou com o prefeito uma reunião para hoje de manhã, deve ter havido, não pôde estar presente, e para ver se agiliza toda a situação. E o grande problema, o grande nó da prefeitura, realmente é a situação financeira da municipalidade avariense, que a coisa está de mal a pior. E nada de aumento para o servidor, né? A Câmara deu 4,5% ou 6% para os servidores, e os servidores do Executivo, pelo jeito, vão ficar na saudade, viu, Titonelli? Uma má notícia aí para você, viu? Porque o comprometimento da folha de pagamento, com a folha de pagamento dos recursos da Prefeitura, é muito alto, muito elevado, e esse ano a coisa está bastante complicada, com certeza. E estou vendo aqui o Jornal do Cunha dizendo que Fanpop, só um show vai consumir mais de 40% da verba total, está se referindo ao JQ Quest, que vai ser R$120 mil, se não me engano, é esse o valor aí. A fala de alguns vereadores, Cabo Sérgio questiona aumento em salário de comissionados, né? O vereador Morelli fala da política nacional, e ele que é líder do prefeito, está dizendo o Gunhê que ele falando de política nacional acaba esquecendo o prefeito, embora seja líder. A advogada é contratada para fazer o que é prerrogativa de procurador, parece que ontem nós falamos sobre esse assunto, que nós achamos um absurdo, né? E está lá na indústria e comércio a advogada, parece que chegou uma informação até nós, que isso teria sido, após a nossa fala, resolvido pela prefeitura, não sei se confirma isso, vamos tentar confirmar. E também cobramos mais uma vez o que de fato o vereador Tucão faz na indústria e comércio, né? Porque a gente tem informações outras aí que ele está muito ativo lá na pasta, viu? E é da esposa dele, ela que é a secretária, ela estava presente lá. Ontem nós até comentamos a nossa palavra livre, é exatamente isso, né? Onde está o Tucão, né? A gente sempre tem alguma, até rima, né? Tem até alguma preocupação, né? Ele foi, inclusive, um vereador cassado pelo mandato anterior, em vista aí daquela história de trazer feijão para destinar para entidades assistenciais, e houve uma série de acidentes de percurso aí, para a gente dizer de maneira metafórica, viu, Titonelli? Vamos lá, então, parlamentarismo. Tem gente pensando no parlamentarismo, tudo para evitar aí determinadas pessoas de chegar ao poder. As pesquisas mostram que o mais citado como com chance de ganhar as próximas eleições é o ex-presidente Lula. E gente querendo aí botar obstáculos no caminho, falam até em parlamentarismo. Vamos ver. O modelo parlamentarista volta à pauta no país desde que o presidente Michel Temer admitiu que essa pode ser uma medida a ser adotada sob a forma de cláusula de transição. A ideia seria que, a partir de uma proposta de emenda à Constituição, o presidente indique o primeiro-ministro ainda antes das eleições de 2018. O pós-doutor em Ciência Política e professor da Unieuro, Carlos Domingues Ávila, avalia a proposta como prematura. Para ele, a discussão precisa ser aprofundada e exige, sobretudo, maturidade do eleitorado. O próprio eleitor tem que ser bem informado, tem que ser educado para que ele entenda de que se trata este sistema, onde ele vai escolher o representante e o representante será quem escolherá o governante. Ávila lembra que o Brasil já teve 2 momentos em que discutiu a substituição do presidencialismo pelo parlamentarismo. Uma situação como a que teve em 1961 e 1963, que era para uma proposta de parlamentarismo para superar uma crise política que existia na época. O professor de Ciência Política da Unicamp, Reginaldo Moraes, avalia que a discussão vem à tona toda vez que um governo do Brasil precisa de respaldo para manter uma meta sem a admissão da população. No Brasil isso aparece frequentemente quando se imagina que isso pode resolver um problema que é o incômodo de ter o voto popular.
na maior parte das vezes o parlamentarismo surgiu aqui como uma tentativa de esvaziar a expressão do voto popular, uma tentativa de contornar a possibilidade do voto popular e escolher um líder popular que não se quer. Moraes enfatiza que a discussão pode representar um retrocesso e um perigo à democracia brasileira. Isso é de um extremo perigo para a democracia, porque a coisa que acontece é o seguinte: as pressões pelas mudanças vão ocorrer por outras vias, né? As mais variadas. Quer dizer, só fica um caminho para você conseguir fazer mudanças quando você tem um regime político corrompido, comprado, vendido. Tramita no Senado uma PEC de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, que estabelece o sistema parlamentar de governo no Brasil. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Tatiane de Souza. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13h49. Obrigado, Eliana de Souza Gomes, dizendo que está na audiência mais uma vez. Um abraço aí. O Giovanni Antonângelo também acessando aí a nossa página. Um abraço para todos vocês. E vamos aí à parte final das informações aqui do nosso 60 Minutos. Temos mais informações. E ontem na Câmara também foi dito aí, até nós que dissemos, viu, Titonelli, de repente, essa questão da Caixa Econômica Federal, que anunciou a semana passada que não vai ter mais concurso para a Caixa Federal, viu? Em razão da reforma trabalhista. Olha só os efeitos não só colaterais, como efeitos primordiais da reforma trabalhista. Não vai ter mais concurso, agora é tudo terceirizado a partir de agora, pelo menos na matéria que foi veiculada pela grande imprensa aí a semana passada. Vamos dar uma olhadinha nas manchetes dos jornais impressos e também no site UOL para dar uma atualizadinha nas informações. O Ministério Público Federal diz que Joesley omitiu crime e quer cobrar R$1 bilhão dele. O valor se somaria aos 10,3 bilhões de reais que a JF terá de pagar no acordo de leniência firmado com a Força Tarefa. Que coisa, hein? O que será que aconteceu? O procurador Ivan Marques, do Ministério Público Federal, disse que o empresário Joesley e outros executivos do Grupo JF esconderam crimes praticados no BNDES em delação premiada. Apesar da imunidade penal obtida pelos delatores no acordo com a Procuradoria-Geral da República, o procurador diz que as fraudes em aportes feitos na empresa estão demonstradas, que pretende apresentar denúncia e cobrar R$1 bilhão por prejuízos ao erário. Segundo ele, este valor não foi coberto pelo acordo de leniência de 10,3 bilhões firmados pelo Ministério Público com a JF. A negociação foi conduzida pelos procuradores da Operação Greenfield, que apura desvios em negócios do frigorífico e em outras empresas do grupo com fundos de pensão. E vamos ver como é que termina esta extensa novela aí. Um abraço aí para o Paulinho Novaes, que por sinal é procurador, só que é do Estado, né, Paulinho Novaes? Sempre acompanhando a nossa programação. O governo quer elevar a alíquota previdenciária de servidores, vem chumbo grosso aí para o lado dos servidores também. Sob pressão, Fazenda adia anúncio da meta, matéria que já mostramos aqui na Cidadania FM. SUS vai fazer exame pré-nupcial, segundo o ministro Ricardo Barros da Saúde. Ele diz que o SUS oferecerá um exame pré-nupcial aos casais que quiserem saber se há maior risco de gerarem um bebê com doença genética. Ainda não há previsão de quando o exame será disponível. Pois é. Estátua com fuzil cria polêmica. A estátua de Michael Jackson no Morro Dona Marta, no Rio, foi fotografada com um fuzil colocado por traficantes. Até isso o pessoal fazer piada de coisa séria. Não pode, não, Titonelli. Michael Jackson com um fuzil, não pode. São Paulo lidera viagens de Uber no mundo. O Uber pegou em São Paulo de uma maneira assim enorme. Reação à distrição, a Distritão faz Câmara adiar reforma. Esse tal de distrição é um meladão, viu? Que, na verdade, eles querem melar aí e garantir a permanência dos mesmos, dos de sempre, no parlamento lá em Brasília. São informações aí que nós temos aqui no jornal O Estado de São Paulo.
São 13h53. Sérgio Moro diz que a reforma política não é verdadeira e nega a sua própria candidatura. Está dizendo aí Sérgio Moro. Combate à corrupção, investimento barato, e juiz critica o foro privilegiado, que é uma distorção do papel do Supremo. O governo pede corte, mas a base quer mais verba. O pessoal está que nem aqueles passarinhos com a boca aberta a seus deputados, tudo abrindo a boquinha, viu? Venha mais comidinha aqui para nós. Em outras palavras, venha mais emendas, mais cargos, mais recursos. É um absurdo, esse jogo do toma lá, dá cá. A Sônia Cromo, também de Santa Bárbara do Oeste, nos sintonizando aí, entrando na nossa página. Mais informações: servidores federais podem ter que pagar mais a Previdência, de 11% para 14%. Vai sobrar para todo mundo aí que é federal, hein? Ex-secretário reforça tese do grupo criminoso do PMDB do Rio de Janeiro, chamada corrupção no transporte. Quem está falando isso é um juiz que está atuando lá no Rio de Janeiro. Joesley escondeu crimes em delação, afirma o Ministério Público Federal. E BNDES quer processo contra a dupla, né? Joesley e Wesley. Não é dupla caipira não, viu, Tonela? É Joesley e Wesley, os donos da JIF. São notícias que estão aí no site. Deixa eu dar mais uma olhadinha na parte final aqui do site, para ver se tem mais alguma informação interessante para os amigos. Negociação com ruralistas ameaça a floresta no Pará. A proposta do governo prevê a diminuição de sua área em 27%. Pai de Trump foi preso em ato da Ku Klux Klan. Arquivos da época narram o tumulto em Jamaica, bairro de Nova York. Governador do Rio Grande do Norte é alvo da operação da Polícia Federal. Ele tentou obstruir a justiça. Vendas no comércio avançam 1,2% em junho e 3% em um ano, segundo dados do IBGE. O BS propõe aumentar o salário de administradores em até R$10 mil. Melhor, vamos repetir. JBS, né, propõe aumentar o salário de administradores em até R$10 milhões, na verdade. Então, pergunta aí o UOL se onde está a crise, né? Essa é a pergunta, na verdade, que faz o jornal da internet. Resgatados da Cracolândia, cães e gatos vão para adoção. Tem a foto de 2 aí, bichinhos bem bonitinhos, deram uma boa recuperada nos bichinhos aí para adoção. Isso é muito importante. Já são 13h56, o jornal foi mais curto um pouquinho, né? Mas eu tenho ainda 3 matérias aqui, o que eu acho interessante. Vamos só tirar o giro internacional, Titonelli. Tira o giro internacional, nós vamos mostrar, primeiro, mitos e verdades sobre a lactose. Muito se fala sobre a lactose, causa isso, causa aquilo. Vamos acompanhar essa matéria e, na sequência, uma história hoje, falando que há quase 500 anos atrás se fundava a cidade do Panamá. Esse é o assunto do História Hoje. Eu volto amanhã com mais notícias, mais informações. 60 minutos aqui na Cidadania. Até lá! Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Entre 60% e 70% da população mundial apresenta alguma dificuldade para digerir a lactose, açúcar presente no leite e em alguns derivados. No Brasil, cerca de 53 milhões de pessoas sofrem de desconfortos gastrointestinais depois do consumo desses alimentos, segundo pesquisa Datafolha. Esse processo pode desencadear a intolerância à lactose. A quantidade ingerida diariamente é determinante para o aparecimento dos sintomas, explica Ricardo Barbucci, médico gastroenterologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. No indivíduo intolerante, se ele consumir até 12 gramas de lactose, a chance de ele ter sintomas é muito pequena. Os indivíduos podem consumir pequenas quantidades de lactose sem sintomas na maioria dos casos. Isso equivale mais ou menos a um copo americano de leite. Você pega uma pessoa que digere muito bem a lactose, toma 3 litros de milkshake, o indivíduo vai ter gases, vai ter diarreia, porque a quantidade de lactose ofertada supera a capacidade de digestão daquele intestino. Para detectar a intolerância à lactose, o médico avalia o quadro clínico aliado a exames, como de sangue ou até mesmo por teste respiratório.
Segundo o especialista, a capacidade de produzir enzimas que digerem a lactose varia de pessoa para pessoa e pode inclusive diminuir ou aumentar ao longo da vida. O especialista alerta sobre os alimentos com alto teor de lactose. São alimentos em que você tem leite concentrado, como, por exemplo, leite condensado, leite em pó e os queijos mais moles. A mesma coisa vale para os iogurtes mais líquidos, tem mais lactose do que os iogurtes mais secos. E existem vários alimentos em que a lactose é colocada lá, mesmo que não seja um derivado do leite. Por exemplo, clássico é presunto, salsicha, linguiça, mortadela, salame. Ter o diagnóstico de intolerância não significa proibir a ingestão de leite e derivados. Além de dar preferência aos produtos sem lactose, o médico recomenda o uso de enzimas toda vez que for consumir alimentos com a substância. Elas ajudam na quebra e digestão do açúcar. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Ao pessoal do Face, obrigado. Amanhã tem mais. Abraço para a Rosana Oliveira, que acabou de entrar na página. Estamos encerrando os 60 minutos hoje. Amanhã às 13 horas, vamos ver se chega mais um horário amanhã. Estaremos aqui, tá ok? Um abraço para todos e para todas. Até mais.